Quem foram os samaritanos? Os samaritanos foram um povo que, a princípio, são mestiços daqueles remanescentes do Reino do Norte de Israel com os povos que o rei da Síria trouxe para o território não ficar vazio. E no decorrer da história, esses foram uns que atrapalharam a, a vida dos judeus, no caso de Neemias, na época de Neemias, é, no tempo de Esdras também, que perturbaram a reconstrução dos judeus sobre o templo, né? E as muralhas de Jerusalém, sobre a reconstrução da cidade. Mais tarde, esse povo também, eles, é, eles entraram como aliados do rei Antíoco Epifânio na guerra contra Israel, Judá, né? No caso seria Judá, contra os judeus, por causa de uma forte questão de helenização que Antíoco Epifânio quis fazer naquelas terras. Então, eles usaram os samaritanos para profanar o templo, fazendo sacrifício de porco no templo, profanando o templo. Então, houve uma grande guerra e, no caso, os judeus se levantaram contra os samaritanos, né? E, durante esse período, até o primeiro século da era cristã, os samaritanos eles eram proibidos de entrarem no templo, de entrarem nas regiões do templo em Jerusalém, e entrar também na cidade de Jerusalém. E também os judeus davam a volta pelas terras de Samaria para poder chegar na Galileia, mas ninguém entrava naquelas terras da Samaria por causa dessa questão de que eles são impuros e, e uma questão de traição também. Eles eram considerados traidores. E um fato típico é o caso de Jesus, que a samaritana tratou ele com indiferença, porque sendo um judeu que não passava aquelas terras, e nem pouco, tampouco um samaritano, ele poderia chegar nas redondezas das cercanias de Jerusalém, por causa dessa questão de eles serem impuros, né? E tudo por causa que eles queriam fazer um templo em Samaria, na qual a lei e a Torá dizem que só Jerusalém ia ser só Jerusalém teria o templo. E esse templo seria o lugar para fazer sacrifícios e não seria admitido outro. Os samaritanos tentaram fazer esse templo na Samaria e por causa dessas suas alianças com os macedônios, com os gregos, que deu essas guerras e essas indiferenças, desavenças até os tempos bíblicos do tempo de Jesus. Então, os samaritanos hoje é um grupo reduzido, né, que ainda existe lá nas terras de Jerusalém. Foi um povo perseguido, um povo massacrado durante o domínio do Império Turco. Eles ainda têm seus remanescentes ainda na região onde é a Samaria, onde foi a Samaria, ainda lá em Israel, né? Hoje dizem que eles conseguiram ainda um título de cidadania israelense, mas historicamente há essa desavença entre esses dois povos, entre samaritanos e judeus.